Fala pessoal, me pediram para que eu comentasse sobre esses vazamentos aí que aconteceram de um grupo de WhatsApp de adolescentes. Tá? É o ponto que chega a política brasileira, né? Fazer análise de grupo de adolescentes. Mas eu resolvi falar sobre isso não para comentar as falas em si, que eu acho que tem falas ali de adolescentes mesmo, né? E como eu falei para um amigo meu, quem não foi adolescente? Quem já não fez merda na vida, né? Mas eu li os prints, eu vi, e não só os prints da gurizada. Eu li também os prints de jornalista e li prints de professoras, professorinhas essas do PT, que a gente vive comentando e que quando a gente fala que doutrina, acham que é teoria da conspiração. Então vou dizer para vocês uma coisa, que ninguém comenta, né? E a gente passa chato por lembrar. Primeira coisa que eu queria comentar com vocês, que eu queria frisar aqui, deixar bem claro, que o grupo, deixa eu só ativar o flash aqui. Aí. O grupo, aparentemente ele é um grupo de amigos, né? Menores de idade. E o primeiro ponto que me chamou atenção, que para esses prints, para essas conversas terem sido expostas, alguém do grupo vazou a informação. Que foi mais ou menos o que aconteceu naquele grupo lá de empresários, onde estava o Luciano Hang e outros. Essas mensagens elas foram vazadas, foram tirados prints e vazadas as informações do grupo. Junto com essas informações foram nomes de menores de idade, ou seja, os nomes de menores de idade estão sendo expostos na rede, tá? Expostos em grupos. Na rede que eu digo é na rede do WhatsApp, né? Estão sendo expostos e a gente vê bem claro quem está disseminando essa informação, visto que eu só vi pessoas de esquerda, declaradamente apoiadores de Lula, comentando. Né? Eu vi uma professora publicando, fazendo a publicação, e eu vi pessoas ditas esclarecidas chamando esses adolescentes de criminosos e racistas. Isso é muito sério, pessoal. Isso é muito sério. Além disso, eu também vi pessoas falando da escola desses adolescentes. Falando da família, da mãe, das mães. Citaram a profissão das mães. Ou seja, tem um ataque à família, né? Vamos lá. Então quer dizer que as professoras e até mesmo a jornalista que fez a publicação, sem dar nomes, é claro, né? Eles estão fazendo a mesma coisa, o mesmo discurso de ódio que eles acusam? Será que vocês não conseguem se tocar disso? Ou é modus operandi? Ou é assim que funciona mesmo a espiral do silêncio? Porque eu cansei de explicar aqui o que é uma espiral do silêncio, né? Um grupo de pessoas organizado se voltam contra um ou outro grupo de menor volume para achacar, para detonar e para fazer com que essas pessoas se calem. Isso é uma espiral do silêncio. Eu venho falando há anos o que é uma espiral do silêncio. E agora a coisa está clara. E os ditos conservadores teimam em não entender o que acontece. Deixa eu perguntar uma coisa. E essas professoras do PT topariam abrir seus grupos de WhatsApp? Assim, por livre e espontânea vontade, sem que precisem ficar roubando informações de grupos.
Vamos ver o que vocês estão escrevendo? Vamos ver mesmo se é só paz e amor? Topam? Abrir livremente, dar prints e expor nas redes? Porque vocês deveriam dar o exemplo. O que foi feito ali foi roubo de informação. Foi tirado prints de um grupo de adolescentes que falaram muita bobagem. Falaram bobagem. E não pensem vocês que porque estudam em escola particular, que necessariamente recebe mais informação ou informação de melhor qualidade do que quem estuda em escola pública. Essa divisão elitista que as professorinhas do PT tá tentando fazer é para justificar os erros delas também. Porque não vai me dizer que em escola particular não tem professor de esquerda. Tem ou não tem? Porque nos próprios prints eu vi a confissão de uma aluna com o nome do professor, nome e sobrenome do professor, onde ela alega que o professor falava mal do presidente em sala de aula. Isso é ou não é doutrinação? Isso é proibido ou não é dentro de escola? O professor entra para a sala de aula para dar a matéria. Ele até pode ser livre para dar seu espectro político, mas não de doutrinar. Vocês percebem a loucura que a gente está vivendo? Então vamos criminalizar um grupo de adolescentes, vamos expor a vida deles, como se fosse mais uma vingança do que propriamente uma justiça, e vamos omitir que a gente está defendendo um presidente, um candidato, que tem apoio do Marcola. É assim que funciona, professorinhas do PT. É assim que funciona, senhora jornalista. Vamos falar de tudo ou vamos falar só do que convém? Porque tem nomes expostos desses adolescentes aí. E se tivesse o meu filho ali, eu procuraria os direitos. Eu acho que está na hora realmente de saber quem faz o que em Cachoeira do Sul. E não só de ficar acusando. Eu acho também que as professorinhas de esquerda e jornalista e pessoal de esquerda que está comentando, que está achando errado, procurem os direitos. Entrem na justiça. Denunciem. Se vocês acham que eles estão cometendo crime, denunciem. Porque não é cometendo outro crime que vocês vão fazer justiça. Ou é lei de talhão? Eles estão errados? Procurem os direitos. Vocês se sentiram ofendidos? Procurem os direitos. E eu vou dizer para vocês por que eu acho que essa gurizada está falando bobagem. Em primeiro lugar, teve um que emitiu uma opinião que ele seria a favor da ditadura, né? Mas qual ditadura que ele é a favor? Porque o Brasil teve um regime militar que acertou e errou, assim como todos os governos. Mas qual era o nome do ditador do regime militar? Cite aí o nome do ditador. Porque no regime militar foram passados o cargo de presidente de um para outro. Quantos presidentes militares nós tivemos? E depois eles entregaram o posto. Né? Será que isso foi ensinado para esses alunos em sala de aula? Foi ensinado da forma correta? Porque se hoje eles estão falando bobagem no grupo, né? Algum lugar eles ouviram, algum lugar eles aprenderam. E normalmente a gente aprende escola em sala de aula. Quem foi o professor que ensinou, o que ensinou? É claro que hoje as informações estão na internet. Hoje tem o Brasil Paralelo, que está fazendo uma recontagem da história fenomenal. Mas a gente sabe, senhores, que eles são adolescentes. Eles querem Free Fire, eles querem ver mulher na internet, eles querem falar bobagem, eles querem ir para uma balada.
que essa gurizada menos quer hoje é fazer análise concreta e correta de política. Isso quem deveria fazer são os adultos, e principalmente as professorinhas do PT que hoje estão criminalizando eles. Por quê? Porque estão apoiando um cara que já foi preso por corrupção, que tem várias delações premiadas contra ele, dos próprios comparsas ali entregando toda a sujeirada, e não aconteceu nada. Então por que essa indignação seletiva aí? Para cima de adolescente, que não são mais crianças. Para cima de adolescente é válido. Para cima de adolescente é legal printar, espalhar. Tem professor universitário comentando. Tem uma galera que está fazendo campanha aberta para o PT, e aí vão me dizer que são uma na vida pública, na vida particular, e outra dentro de sala de aula? Ou não estão falando de PT dentro da sala de aula? Mas o mais importante, tá? Mais importante, eu queria deixar um desafio para essas professorinhas. As professorinhas aquelas do PT, digo do PT que estão fazendo campanha aberta, estão lá tudo falando, tem prints, né? Vocês topam abrir o grupo de WhatsApp de vocês? Para ver o que vocês estão falando do Bolsonaro? Para ver o que vocês estão falando do gado? O que vocês estão falando da direita? Topam? Ou só vale partir para cima de adolescente? Porque ali teve adolescente que acha que Nordeste é um estado. Quem foi que ensinou geografia para eles? Foi um professor. E é de escola particular. Quando eu venho falando aqui há anos que ficam endeusando, ficam achando que todo professor é herói e não estão vendo o que alguns professores estão fazendo em sala de aula. Deixa eu dizer uma coisa. Eu recebi um depoimento de um professor que tem áudio, de um pai que tem áudio gravado de professor falando em sala de aula. Eu tenho um áudio que um professor foi gravado chamando Jesus de comunista. Mas só vale para cima de adolescente? Quando os pais descobrirem que eles podem se organizar e pedir os seus direitos, e quando esses pais começarem a, de fato, a defender os seus filhos, vocês não vão gostar. E isso não é uma ameaça, isso é só uma constatação. Porque os pais, hoje, na maioria das vezes, eles não sabem o que acontece em sala de aula. Mas quando eles começarem a orientar os seus filhos a fazerem gravações do que os professores estão fazendo de errado dentro de sala de aula, a coisa vai ficar complicada. Então, vocês estão incitando aí guerra de professor contra pai? E vice-versa? Porque não pensem vocês que os pais, hoje, nesse caso aqui que eu estou citando, estão faceiros das professoras ficarem expondo seus filhos. Tem nome, tem sobrenome das pessoas, dos adolescentes. Esses adolescentes têm famílias. E a gente ainda mora numa cidade pequena, relativamente. Uma cidade de fofoqueiros. Esses adolescentes caíram na boca de Matilde. O que vocês vão fazer depois que vocês estragarem ou tentarem estragar a reputação dessas famílias, desses adolescentes? Ou vai me dizer que não tem adolescente de esquerda falando merda na internet? Em grupos de WhatsApp? Vocês vão fazer a mesma fiscalização ou só vale contra o outro? Pessoal, vocês precisam abrir os olhos. Precisam abrir os olhos. Vocês precisam entender por que tem tanto adolescente votando no PT. Por que tem tanto adolescente chamando Bolsonaro de um monte de ista. Se eles não têm uma bagagem política que explique isso.
Por que essa galera tem uma opinião sobre política se eles não estudaram isso? Se eles não viveram o suficiente para saber o que é política? Né? A maioria desses adolescentes que estão fazendo isso na internet, que estão fazendo campanha principalmente para o Lula, se eles estão na adolescência, eles viveram a consciência, digamos, política, eles começaram com a Dilma. Né? Passaram um pouquinho por Temer e agora estão com o Bolsonaro. Se eles fossem fazer uma análise fria, quem fez pior e quem fez melhor governo? Alguém tem que estar distorcendo a realidade para essa galera. Alguém tem que estar botando minhoca na cabeça dessa gurizada. Será que é difícil de entender? Bom, pessoal, eu gostaria de finalizar aqui afirmando: a gurizada falou bobagem, eles falaram bobagem, mas eu acho que eles não deveriam ser presos por isso. Eu acho também que eles não cometeram crime, assim como estão falando. Eles falaram bobagens. Inclusive eu li que tem um que quer ir roubar uma bomba atômica. Pensem comigo. É possível roubar uma bomba atômica? É piada, né? É piada o que a esquerda faz. Principalmente é piada o que as professorinhas da esquerda do PT fazem. E a galera dita do bem, os conservadores, estão olhando a Fazenda e estão fazendo análise da Fazenda. Estão comentando o fim do relacionamento da Jojo Todinho e não estão vendo o que está acontecendo. Os seus filhos estão sendo cooptados e vocês não estão entendendo o que está acontecendo. Quando o filho chega revoltado em casa, na maioria dos casos, vocês não entendem o porquê. Acham que vocês estão errando, só não sabem onde. Na maioria dos casos o pai erra, e eu também boto a mão na consciência. Eu também faço a meia culpa aqui. Na falta de visualizar, de conferir, de ver o que o aluno está aprendendo na sala de aula. Tá? Então, aqui também não é uma acusação, viu? É uma constatação. A coisa acontece, a coisa existe e não dá para tapar o sol com a peneira de nenhum lado. Não dá para tapar o sol com a peneira que essa gurizada falou merda e também não dá para tapar o sol com a peneira que tem professores de esquerda que estão fazendo esse jogo aí. Que estão criminalizando um lado e estão passando a mão e doutrinando do outro. Tá? E aí, pessoal. Abraço, até a próxima.